Ou seja, versículo Filemão, a partir do verso 1, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e ao Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado, pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia, peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim, muito útil, eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Podeis assentar. Esta carta de Paulo, ela não é dirigida à igreja. Essa carta, ela é endereçada a uma pessoa. Esta carta, ela é endereçada a uma única pessoa, que pode ser eu, esta noite, pode ser você. Esta carta é uma carta individual, é uma carta particular, é uma carta exclusiva. E Paulo está dirigindo esta carta especificamente a Filemão. Filemão. E esta carta, ela tem um objetivo. Ela tem um objetivo. Esta carta é um apelo do apóstolo São Paulo em favor de Onésimo. Onésimo, ele era um escravo de Filemão. Mas por um motivo, segundo os historiadores da Bíblia, é um motivo grave. Alguns dizem que Onésimo furtou o seu senhor. Então houve uma situação gravíssima de Onésimo. E ele fugiu para Roma. Fugiu para Roma. Fugiu para Roma com medo de punição. Fugiu para Roma com vergonha do seu senhor. Mas lá em Roma, ele encontrou Paulo. Lá em Roma, Paulo, que estava preso, Paulo, que por amor a Cristo, por causa do Evangelho, estava em uma prisão, e mesmo assim,
Paulo ainda escreveu na prisão de Roma algumas cartas: Éfesos, Colossenses, Filemão e Filipenses. Escreveu na prisão. Onésimo já conhecia o apóstolo Paulo, porque Paulo se hospedava na casa de Filemão. Paulo participava do culto na casa de Filemão. Onésimo, que era escravo, ele observava e ouvia os sermões de Paulo. Embora que quando ele trabalhava na casa do seu senhor, Filemão, ele ainda não era convertido, Onésimo. E por ele não ser convertido, ele cometeu um pecado gravíssimo contra o seu senhor. Mas em uma das situações da sua vida, quem sabe ele se encontrou no fundo do poço. Onésimo estava sem esperança, sem expectativa, pensativo, consciência pesada. Mas ele ouviu o apóstolo Paulo. E diz o texto que ele se converteu. O homem que era inútil, que passou a não ter mais confiança, que passou a ser procurado pelo seu senhor, que era um fugitivo, ele encontrou Jesus. Ele recebeu a palavra de Jesus. Ele acreditou na mudança da sua vida. Ele acreditou que a palavra de Deus era a única solução para ele mudar de caráter, mudar de vida. E nós somos testemunha disso, de que se não fosse a palavra de Deus na nossa vida, o que seria de nós? Quem sabe estaríamos mortos, quem sabe estaríamos em situações periclitantes, em situações difíceis, correndo risco de vida. Mas graças a Deus, porque a palavra do Senhor invadiu a nossa alma, nós demos oportunidade para ela, e ela mudou completamente a nossa vida. Então, Paulo, sabendo que Onésimo era ainda uma pessoa que pertencia a Filemão, mas Paulo, ele manda uma carta. Manda uma carta a Filemão. Manda uma carta intermediando a chegada de Onésimo na casa de Filemão, pedindo a ele uma coisa: perdoa Onésimo. Ele não é mais aquela pessoa que você está pensando. Ele não é mais aquela pessoa sem confiança que havia perdido. E quando você lê aqui a carta, Paulo, ele diz: e eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus. Uma coisa interessante, amado, não sei se você percebeu, que em tudo devemos dar graça, até mesmo quando você lembra de alguém para orar, você deve dar graças a Deus. Deus, eu te dou graça, porque tu me fizeste lembrar por fulano. É um motivo de muita alegria quando nós estamos orando por alguém
e devemos dar graças a Deus, porque é outro tempo, nós não orávamos, nós desejávamos maldade, coisa ruim, mas hoje nós agradecemos a Deus, porque nós oramos para o Senhor abençoar, para o Senhor converter, para o Senhor salvar, para o Senhor curar, para o Senhor batizar no Espírito Santo, para o Senhor avivar, para o Senhor motivar. Por isso nós agradecemos a Deus, porque a nossa oração é oração de bênção em prol às pessoas. Mas, considerando aqui o perdão, foi tão importante, ou é tão importante, que Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 5 a 15, Jesus repetiu uma faixa de 6 vezes o mesmo assunto. O próprio Cristo, ele achou tão importante, ele repetiu várias vezes o quanto nós devemos ser útil para com o nosso próximo. Porque Jesus insistiu tanto, e ainda hoje ele insiste que devemos perdoar. Devemos perdoar. Porque quando nós perdoamos, amados, se nós precisamos devolver alguma coisa, olha o que Zaqueu disse a Jesus: se eu tenho defraudado alguma coisa a alguém, eu restituo 4 vezes mais. E isso é tão importante, amado, porque quando nós ouvimos um assunto desse na igreja, o Espírito Santo começa a trabalhar, até mesmo por aqueles crentes que às vezes têm uma vasilha da igreja em casa, uma panela, uma colher, um prato, não trouxe mais, e quando ouve uma palavra de que precisa se arrepender-se, porque o que pegou não é dele, não é dela, tem que devolver, tem que restituir. Isto é a conversão, é o impacto da palavra. Quantas vezes nós ouvimos: pastor, tinha tanta coisa aqui dentro, tinha panela, tinha prato, tinha colher, mas sumiu tudo, foi embora, botijão, foi fogão, foi tudo, e quem levou não sei. Mas Deus te pega no caminho, e se você precisa devolver, comece a devolver, porque quando o perdoado recebe o perdão, se tiver coisa para restituir, é preciso restituir logo. É preciso restituir logo. Por quê, amados? Veja o que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, está escrito: em muitos casos, o consolo dos penitentes depende de sua reconciliação, perdoando-lhe não somente com Deus, mas com os homens a quem escandalizou ou maltratou. Nós precisamos viver esta realidade em nosso meio, porque Jesus está para vir buscar a sua igreja. Veja ainda Paulo escrevendo, ainda 2 Coríntios capítulo 2, o versículo 10, Paulo diz: eu prontamente concordarei convosco em perdoá-lo. Concordarei convosco em perdoá-lo. Amados, quando nós temos uma congregação que está vivendo a palavra, porque o que acontece muitas vezes
é que muitos ainda não estão com a crença completa, ainda não estão com a crença completa. Por isso, não concorda com o perdão que o outro está dando. E Paulo, ele é bem claro, diz: prontamente concordarei convosco em perdoá-lo. Eu concordo. Vocês querem perdoar? Eu preciso também. Eu concordo também. Amados, ir para o céu não é fácil. Ir para o céu não é fácil. É muito sério. Olha o que o próprio Cristo diz em Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro, do comínio, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas. Ou seja, não deixar de dizimar, omitir aquelas, mas precisa praticar esse outro lado, para que haja o complemento da graça de Deus na vida. Oh, amados, Jesus está para voltar, e a minha responsabilidade é de falar, amados, de que se nós não abrirmos o coração, se nós não abrir o coração para liberar perdão, de maneira alguma poderemos entrar no reino dos céus. Quais as consequências negativas de perdão? Quem pode ler Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24? Olha só, é tão sério, amado, isto, que afeta a comunhão do crente com Deus. Deus não recebe a nossa oferta. É tão sério isso. Nós precisamos estar atentos para o que está escrito na palavra do Senhor Jesus. Veja bem, quem pode ler ainda Mateus capítulo 18, versículo 19. Veja bem, se não tiver acordo, se não tiver concordância, está afetando, amado, a comunhão do crente com os demais. Porque uns perdoam, outros não, aí começa o conflito. Veja o que está escrito em Deuteronômio capítulo 22, versículo 10. Amados, não se pode lavrar a terra, o boi e o jumento. Não tem como colocar a canga no boi e no jumento, vai ficar pendendo, o trabalho não vai fluir. Não tem como trabalhar o boi e o jumento junto. A igreja não pode prosperar se não houver comunhão uns com os outros. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Jesus está voltando, meus irmãos. Nós não estamos brincando. E eu quero dizer esta noite que o meu sangue não será culpado por nenhum daqueles que aqui estão, porque o Senhor está falando conosco. Se nós não atentarmos para a palavra de Deus, ficaremos neste mundo que jaz do maligno. Marcos capítulo 11, versículo 25, quem pode ler? Outra consequência da negativa de perdão. Olha só, meus amados. O Senhor, Ele não olha para mim
e vai querer me dar razão, dizer: olha, pastor, meu servo, sei que você ministra, você está pastoreando, eu não tenho nada a ver com a tua vida particular, você não quer perdoar, tudo bem, isso é problema teu, você está de bem comigo, é suficiente, você vai subir. Não é assim não, meu amado. Se não tiver de bem com o próximo, também lá não está de bem. E se não está de bem lá, não sobe. Se o Senhor não perdoa, então não vai subir, meu amado. Para que o Senhor me perdoe, eu tenho que liberar perdão. Para que o Senhor me abençoe, eu tenho que abençoar. Vida de crente, amado, não é fácil. Não é fácil. Ah, meus amados, o Senhor pega várias pessoas diferentes para fazer somente um povo, para ter somente uma índole, para ter somente mansidão, temperança, paz, longanimidade. Aí Jesus pega o cearense, pega o maranhense, pega o paraibano, estão sem Jesus. É aquela bagaceira. Maranhense para cá, cearense para cá, goiano para ali, capixaba para ali, paraense para cá. Cada um com o seu temperamento, resolvendo as suas questões da maneira como eles são, como eles vivem. Aí Jesus salva o cearense, o maranhense, o paraibano, o paraense. Aí você olha para o povo e pergunta: você é de onde? Eu sou paraibano. Paraibano? Mas você é tão calmo. Você é de onde? Eu sou cearense. Cearense? Mas cearense não é arretado? Ah, mas eu tenho Jesus no coração. Mas você não é maranhense? Sim. Mas você é diferente dos que eu conheço. Mas eu tenho Jesus no coração. Aí você olha, você não diferencia ninguém assim. Só vê uma nação que vai morar no céu. Aquele povo que foi escolhido para morar no céu. Esse é o povo que Jesus vem buscar. Esse é o povo que Jesus vem buscar. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos 5 e 6. Amados, as consequências negativas do perdão afetam o caráter da pessoa. Ela se torna insensível. Enquanto Davi não resolveu o seu caso de perdão, demonstrou isso em sua vida. Precisamos ter um caráter cristão. Cristão. Paulo disse: não sou eu, o eu, aquele que antes de encontrar Cristo no caminho, não sou mais aquele não. Agora quem vive em mim é Cristo, é Ele que vive em mim, é Ele que domina a minha boca, é Ele que domina a minha mente, é Ele que domina o meu andar, o meu temperamento, é Cristo que vive em mim. E Ele disse mais: sede meus imitadores. Oh, meu amado, quando eu olho para essa frase de Paulo, ele não está dizendo para ser imitador de bater nos outros, de maltratar, de xingar. Ele agora está falando diferente. Ele está dizendo: sede meus imitadores, como eu também sou de Jesus Cristo. Vamos imitar. Jesus está para voltar, meus amados. Para finalizar,
Segunda Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Quando se nega o perdão, dá lugar para Satanás agir. Satanás começa a usar quando se nega o perdão. Meus amados, aqui está esta palavra. Por isso que os discípulos disseram: Senhor, para onde iremos nós, se tu tens a palavra de vida eterna? Para onde iremos nós? Como escaparemos nós? Não adianta fazer diferente, meus amados. Como é que eu estou hoje na presença de Jesus? Fica de pé, por favor. Se Jesus voltar hoje à noite, se Jesus voltar pela madrugada, você está preparado? Você está preparada? Você faz um exame em sua consciência e diz: Senhor, tu tens recebido a minha oferta, porque não há mágoa no meu coração. Tu tens ouvido a minha oração, porque não tem mágoa no meu coração. Tu tens ouvido os meus pedidos, porque tu não tem visto mágoa no meu coração. Amém? Mas se você esta noite está com algum sentimento maldoso, pede ao Espírito Santo de Deus: eu quero orar por ti esta noite. Eu quero orar por ti esta noite, Senhor. Senhor, meu Deus, me ajuda. Não é fácil, amado, é uma luta, é uma batalha espiritual. Não é fácil. Eu posso ver Filemão recebendo uma carta de Paulo, pedindo para ele perdoar Onésimo. Eu não sei o que ele fez, o que ele levou, se ele roubou, se ele fez alguma coisa assim, eu não sei. Mas Paulo intercede, por favor. Ele não é mais aquela pessoa. Ele não é mais aquela pessoa. Coisa interessante, amados, é que eu vejo aqui no versículo 16, Paulo dizendo: não já como servo antes, mais do que servo, como irmão amado. Paulo não estava vendo mais Onésimo como servo. Paulo não estava vendo mais Onésimo como escravo. Mas Paulo estava vendo Onésimo como irmão amado. É isso que precisamos fazer, meus irmãos. Muitas das vezes estamos olhando para o outro como servo, como escravo, como ainda alguém que ainda continua praticando, continua mentindo, continua adulterando, continua enganando. A gente não deixa de olhar assim. Mas quando a palavra de Deus transforma, nós temos que olhar diferente, nós temos que ver como irmão amado. Como irmão amado, Paulo diz: olha, Filemão não é mais servo, ele é irmão amado agora. Ele não é mais aquela pessoa que lhe decepcionou, não. Ele agora é útil, como foi útil para mim. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida? Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. É você e Deus. Esta palavra é para mim, é para você. Estamos aqui na tua presença, Senhor. Estamos aqui na tua presença, meu Deus. Eu não sei como está sendo para esta pessoa que está nos assistindo pelo YouTube. Não sei como está a guerra desta pessoa com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, com o patrão. Eu não sei. Mas se for um homem de Deus, uma mulher de Deus, ajuda, Espírito Santo, esta pessoa a perdoar. Eu sei que é difícil,
mas é assim que vamos caminhar indo para o céu, é assim que vamos conquistar nossa salvação, é assim, desse jeito, se humilhando. Pai, que a tua graça esteja sobre nós esta noite, é no teu nome que te agradecemos. Amém, Jesus.